São Januário. Todos aqui já sentindo o forte cheiro, né, do gás de pimenta. Muita irritação nos Marcos, olhos. Agora a gente está aqui com imagens já do lado de fora, né? Que essa é a parte que dá acesso ao lado externo do estádio de São Januário. Alguns vão saindo tranquilamente, outros vão saindo, né, tentando quebrar, destruir aquelas grades que são utilizadas para delimitar áreas dentro do estádio. E os jogadores no centro do gramado já vão sentindo o efeito do gás, né? Muito gás de pimenta atirado para conter a torcida, mas que vai tomando conta da atmosfera. Vai tomando conta da atmosfera. Lembrando que os jogadores do Flamengo não conseguiram sair, exatamente porque a primeira atitude dos torcedores do Vasco atirando objetos foi na região ali próxima ao túnel, né? Os jogadores preferiram se concentrar no centro do gramado. E agora acabam aí prejudicados, alguns sentindo mais, outros menos. O efeito do gás de pimenta, o Vinícius Júnior, todos tentando ali se proteger. Os jogadores do Flamengo ainda no gramado, ainda sem deixar o gramado. Os jogadores do Vasco acabaram saindo antes, ninguém quis falar com a nossa imprensa, né? A exceção ali do Andrei, que rapidamente atendeu ao Marcos Carvalho. E ainda ouvimos bombas, né? Ainda bombas, mais uma tirada agora no gramado. E a concentração ainda é muito grande de torcedores nas arquibancadas. 19.622 o público total em São Januário. Esse é o lado externo, né? Alguns torcedores que já saíram. Júlio. A reação ali do Rodinei sentindo. Pois não, Marquinhos. Fala aqui rapidinho com o Everton Ribeiro. Você que chegou agora há pouco, né? Enfim, veio do Oriente Médio. Chegar num clássico como esse, primeiro clássico, né? Flamengo e Vasco, e passar por uma situação como essa, qual que é o sentimento, Everton? É triste, né? Poder torcida, família vem assistir um espetáculo desse, que é um grande clássico, e terminar dessa maneira não é bom pro futebol, não é bom para as pessoas que estão ali no meio, as pessoas de bem, né? Que vêm assistir e que não merecem isso. A gente percebe que vocês estão sentindo muitos olhos aí também, né? Lacrimejando. Como que tá a sensação até agora? Agora chegou, acho que é gás de pimenta, não sei. Acaba incomodando um pouco, mas isso não é nada. O pior é quem tá lá no meio sofrendo com essa bagunça aí. Legal. Obrigado a participação do Everton Ribeiro. Júlio. Júlio, o Diego tá passando aqui do meu lado, vou conversar com ele. Diego, era jogo pro Maracanã? Cara, eu acho que eles têm o direito de jogar aqui, né? Eles têm o direito. Agora, eu não sei com qual intuito. Tem o gás aqui, por isso que a gente tá incomodando um pouco aqui. Dá pra continuar? É um direito deles jogar aqui no São Januário. Mas que seja com o intuito apenas de realmente se sentir em casa, né? E fazer um grande jogo, não pra, de repente, agredir e acabar gerando toda essa confusão como fez agora, né? Se eles têm o direito de jogar aqui, nós viemos, jogamos, ganhamos, né? Fomos limpos no nosso jogo. Mas realmente a cena que nós estamos vendo agora é lamentável, vai muito além do futebol. Legal, obrigado, Diego. Volto com você, Júlio. Obrigado, Marcos. A gente está mostrando exatamente um posicionamento de uma das nossas câmeras, né? Em que o cinegrafista teve que abandonar o posto, porque também acabou passando mal pelo spray de pimenta, pelo gás de pimenta. Vão sair por baixo aqui, Júlio. Tá vendo ali com mais à esquerda, né? Que é o Natan, ali com o agasalho azul. E agora sim é que o Flamengo vai deixando o gramado. Arbitragem também. E torcedores do Vasco, né? Veja aí também sentindo, ali mais ao fundo o nosso cinegrafista também sentindo pelo spray de pimenta. E só agora os jogadores do Flamengo vão deixando o gramado. Teve que abandonar o trabalho, né? Teve que abandonar o trabalho. Aí com proteção, também seguranças e policiais militares. Só agora os jogadores do Flamengo vão tentando. Iam tentando porque ainda, veja aí, nessa imagem lá ao fundo, que ainda torcedores do Vasco arremessando objetos para dentro. Aí agora sim, a saída dos jogadores do Flamengo, tendo que acelerar, passou ali o Zé Ricardo. E ainda objetos. Alguns torcedores que ainda continuam arremessando objetos, ali bomba na direção da entrada do túnel. É lamentável. Infelizmente, lamentável, e isso vai, sem dúvida alguma, né, gerar uma punição muito dura para o Vasco. Aí torcedores que foram se abrigar, né?
tentando se abrigar do gás de pimenta, fugir da confusão, da correria nos camarotes. Vamos ver do lado de fora, a gente já tem imagens aqui externas de São Januário. E a preocupação agora com o lado externo, né? O lado externo, a concentração policial ainda pro lado de dentro. E aí os torcedores que já acabaram saindo, aí já havendo conflitos no lado externo. E são imagens neste momento do lado externo de São Januário. Objetos sendo arremessados ali na direção dos policiais. Lembrando que a torcida do Flamengo ainda está nas arquibancadas, né? Torcedor do Flamengo ainda nas arquibancadas. Toda a hostilidade aí da torcida do Vasco, que está quebrando e destruindo o próprio patrimônio, né? Não dá para entender. O torcedor do Vasco, ele está destruindo e quebrando o próprio patrimônio. Ou seja, tem tudo para ter aí uma punição contra o Vasco e um prejuízo enorme do Vasco ocasionado pela sua própria torcida. Se é que dá pra gente chamar isso de torcida, se é que dá pra gente chamar determinados elementos de torcedores. Veja, objetos ali, latão de lixo, a grade que é utilizada para divisórias sendo arremessadas, os vidros sendo quebrados. É que se misturam muitas coisas, né, Júlio? A tensão que a cidade vive, o estado vive, os problemas políticos do Vasco, o que acontece internamente em São Januário também, e todo o clima em torno de um jogo que já era tenso. Mais uma vez aí temos imagens do lado externo de São Januário. Já com participação ali também da cavalaria da Polícia Militar. E mais uma vez aí imagens externas. Agora os jogadores do Flamengo já conseguiram deixar o gramado, já se encaminharam para os vestiários. Mas veja que em determinadas regiões, principalmente aqui próxima à torcida do Flamengo, ainda há torcedores nas arquibancadas. Os torcedores tentando se proteger, esperando que, obviamente, tenhamos um clima mais calmo no lado externo para que possam deixar aí o estádio. A torcida do Flamengo continua ali. E sem dúvida vai ter uma escolta especial da polícia. Será a última a deixar aqui a parte interna de São Januário. E a movimentação da polícia agora vai se encaminhando ali para o lado externo. Ali um torcedor sendo agredido, né? Um torcedor sendo agredido. Covardemente, porque está caído, sendo agredido ali. Agora chegando a Polícia Militar. Continua a briga, agora seguranças também sendo envolvidos. Lembrando que só tem torcedor do Vasco ali, né? Não houve ali o conflito de torcidas. Estava ali sendo caído, agora sendo apanhado pela Polícia Militar. Sendo apanhado pela Polícia Militar, quando a gente imagina que realmente a coisa possa se encaminhar para que tenhamos aí uma saída pacífica. A confusão continua, né? A confusão continua. Essa torcedora aí em estado de choque. Em estado de choque. E veja que nesse ponto, exatamente atrás do gol de fundo, ainda há uma grande concentração de torcedores. As pessoas estão encurraladas, elas não podem sair, elas não conseguem ficar, elas não sabem para onde correr. É assustador. Este aqui foi imobilizado aí pela Polícia Militar. Está sendo algemado. E veja, esta é a parte que se referiu aí o Carlos Eduardo Lino, dos torcedores encurralados, né? Eles acabaram indo para a parte superior, alguns até parecendo ali feridos, foram para a parte superior e não tem como sair, né? Estão ali exatamente encurralados, esperando que tudo se acalme para que realmente possam fazer a retirada do estádio. Porque pelo menos dentro do estádio tem policiais. As pessoas que saem do estádio não sabem o que vão encontrar lá fora, mas estão conseguindo escapar agora. Aí o torcedor ferido, que acabou sendo agredido ali na saída do túnel, né? Depois foi trazido para a parte interna do estádio, mas imobilizado, algemado. E agora sim, essa parte onde havia uma concentração ainda maior, vai pacificamente ali, deixando as arquibancadas de São Januário. 0 para o Vasco, 1 para o Flamengo.
Vitória importante do Flamengo, mas que acabou originando toda essa revolta da torcida do Vasco. Começou arremessando ainda com a partida em andamento, né? Arremessando objetos, arremessando copos de água. É uma parte mais pacífica da torcida que tentou se concentrar numa parte superior, ainda alguns se protegendo do gás de pimenta, que continua forte. E a torcida do Flamengo. A torcida do Flamengo está aí, vai esperar que todo o estádio, obviamente, seja esvaziado, que tenha calma também no lado externo de São Januário. O lado externo que não é um lado, a região onde está São Januário, né? É uma região muito difícil de acesso, ou seja, vai precisar realmente que tudo do lado de fora esteja com uma tranquilidade bem maior para que saia a torcida do Flamengo. Ainda alguns conflitos, né? Alguns torcedores ainda tentando fazer ali um confronto com a polícia militar. E que vem na direção, né? Vem na direção da polícia militar. Atirando ali objetos. A resposta da polícia. Júlio. William Kaiser. Lembrando que na quinta-feira da próxima semana o Vasco já vai ser julgado, mas não por esse caso aqui de hoje, ainda pelo caso do jogo contra o Corinthians. O pleno do STJD vai julgar aquela briga entre a torcida, a própria torcida do Vasco. Então esse caso ainda vai ser decidido na quinta-feira. Um outro caso, né? A gente não está falando nem desse. É um caso do jogo contra o Corinthians, que terminou 5-2 e teve uma briga da torcida do Vasco. A gente vai vendo aquela parte da torcida que quer brigar, quer enfrentar a polícia, que traz bomba para o estádio, que arremessa objetos dentro do gramado, que quer brigar com a torcida adversária. E aí a gente tem a parte da torcida que quer se proteger. Veio assistir o jogo e está esperando o melhor momento para deixar São Januário. Essa é a parte da torcida. Essa é a parte da torcida que está esperando que tudo se acalme. Nós já temos 21 minutos após o término da partida. É que o cidadão não sabe onde está pior. Aparentemente, há alguns pontos do estádio onde você pode parar, sentar, esperar a confusão passar, a polícia está perto de você, você tem algum tipo de proteção. Fora do estádio, é difícil de você imaginar o que está acontecendo. Então, muita gente ficou aqui dentro, o que aumenta até a tensão também. E todo esse trabalho que tem a polícia militar, né? E já o trabalho externo, já com participação ali da cavalaria, já tentando fazer um isolamento de quem deixa o estádio possa ter uma distância maior do estádio. Trabalho aí de seguranças do Vasco. E ali um torcedor do Vasco, né? Tem tatuado ali a Cruz de Malta, argumentando com os seguranças. Já era um conflito anunciado, né? Um conflito anunciado, infelizmente, para esse jogo em São Januário. A questão não é exatamente São Januário. São Januário é um bom estádio, tem condições de ter boas partidas. O problema é o tamanho do jogo. Um clássico do tamanho de Flamengo e Vasco, num momento de competição como esse, em que os dois disputavam vaga, posicionamento dentro de zona de Libertadores, em que tecnicamente acreditavam ou acreditam ainda em tudo que estão fazendo dentro de campo, o torcedor chegou com uma motivação que era desproporcional a essa proximidade que um estádio desse tamanho acaba propiciando. O Maracanã fechado e essa falência do poder público no Rio de Janeiro, incapaz de administrar uma questão como essa, levaram a isso tudo que a gente está vendo. Não é jogo para São Januário. São Januário é para jogos de no máximo médio porte. Para clássicos dessa dimensão você não pode trazer para cá. Essa proximidade cria isso que a gente viu. Esse torcedor revoltado quebrava tudo que via pela frente, mas era uma revolta que aparentemente era propiciada em função do que a polícia permitia. A proximidade de torcedores, o clima do estádio, tudo isso que a gente viu. As coisas foram se avolumando, a derrota da torcida, a derrota do time diante da torcida aumentou a revolta do torcedor e as coisas foram se acumulando. Uma pena mesmo. Júlio.